Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho mecânico. Na aula de hoje, estudaremos como construir circunferências em perspectiva isométrica. O passo inicial se dá pela construção de um losango, e esse losango nos auxiliará a construir, internamente a ele, a nossa circunferência em perspectiva isométrica. Eu tenho a intenção de mostrar três circunferências em posicionamentos diferentes, então a gente vai desenhar três losangos, e cada uma das circunferências a gente localiza internamente esses losangos. Os losangos, para construí-los, eu vou simplesmente desenhar um cubo em perspectiva isométrica, e aí, como vocês já sabem, a partir do desenho do cubo a gente já tem os três losangos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Como o nosso cubo vai ficar posicionado em perspectiva isométrica, primeira coisa é construir o eixo isométrico. Então, para isso, vou manter o alinhamento do nosso esquadro de 60 com o paralelo da nossa prancheta. Na sequência, fazer o alinhamento do esquadro de 45 com o esquadro de 60, para que a gente consiga, então, o segmento vertical, que é o passo inicial para a construção do eixo isométrico. Então, feito isso, os nossos segmentos desse nosso cubo, eles vão ser de 60 milímetros. Então, já vou construir aqui com 60 milímetros exatamente. Feito isso, vamos continuar a construção do nosso eixo isométrico. E nesses dois segmentos, eu vou passar um pouquinho do comprimento necessário, nitidamente eu ultrapassei, invertendo nosso esquadro e indo em direção ao ângulo de 60 graus, partindo desse vértice, nós construímos o último segmento do eixo isométrico. Vou marcar exatamente onde eu tenho aí os 60 milímetros em cada um dos segmentos. Então, nesse segmento, 60 milímetros acontece aqui. E com o auxílio da régua, da mesma forma, 60 milímetros nesse nosso segmento finaliza aqui. Então, já marquei os comprimentos. Vamos, então, continuar construindo segmentos verticais. Para isso, novamente, repito o alinhamento do esquadro de 60 com o paralelo da prancheta. Quem não tem uma prancheta semelhante pode fazer o mesmo alinhamento com a lateral da folha. E aí, com o auxílio do nosso esquadro de 45 graus, eu vou, então, construir aqui, com o alinhamento dos dois esquadros, vou construir os demais segmentos verticais. Então, vou precisar de um segmento vertical aqui. Nitidamente, eu passei também o comprimento ali. E, igualmente, vou fazer nesse outro lado. Então, partindo ainda com o esquadro de 60, em direção ao ângulo de 30 graus, eu vou conectar esse segmento a este segmento, fechando, então, o nosso losango da direita, invertendo o esquadro, agora partindo desse vértice, indo em direção à esquerda, em direção ao ângulo de 60 graus, a gente finaliza o losango da esquerda. E para finalizar o nosso cubo, a gente então só necessita agora construir o losango superior, já fecha o nosso cubo. Então, vou aproveitar aqui o nosso esquadro de 60, partindo desse vértice, indo em direção ao ângulo de 30 graus, e invertendo o nosso esquadro, agora partindo desse vértice, indo em direção ao ângulo de 60 graus, a gente finaliza, então, nosso losango superior. Vou remover agora, vou deletar os prolongamentos que a gente não vai necessitar. Então, não vou necessitar dessa parte, também não vou precisar desse segmento, nem desse segmento. Por último, desses dois segmentos também eu posso deletar. Uma vez deletados, o nosso cubo já está finalizado. E a partir do cubo, a gente vai construir a nossa primeira circunferência localizada nesse losango da direita. Então, para isso, para construir a nossa circunferência nesse losango, nós vamos precisar de algumas linhas de construção. Essas linhas, elas necessariamente precisam ser construídas
construídas a partir do vértice dos nossos ângulos obtusos. Então, nós temos esses dois ângulos obtusos, é muito fácil identificá-los, são os ângulos maiores que 90 graus. Então, nós só temos esses dois, já que esses dois são agudos, menores que 45 graus. Então, partindo desses vértices que estão nos ângulos obtusos, nós vamos conectá-los aos segmentos que estão opostos. Então, eu vou precisar de um segmento que parte daqui e se conecta aqui, exatamente no centro desse segmento. Procedimento idêntico eu vou realizar, partindo desse vértice, indo em direção a esse segmento, também localizando esse segmento que a gente vai construir exatamente no centro desse segmento. Então, para isso eu tenho duas estratégias. Eu posso utilizar a nossa régua, nosso esquadro, e identificar aqui onde é exatamente o centro desse segmento. Então, no nosso caso, como o segmento tem 60 milímetros, 30 milímetros é o centro dele. Então, eu posso utilizar dessa estratégia. Agora, eu simplesmente conecto o nosso vértice a esse ponto de referência que a gente marcou ali, ou, por outra forma, eu posso aproveitar nossa associação de esquadros para fazer o mesmo procedimento. Então, eu posso manter aqui o nosso esquadro de 45 graus alinhado aqui com o paralelo da prancheta, e com o auxílio do nosso esquadro de 45 graus, perdão, com o nosso esquadro de 60, a gente parte desse, com alinhamento, reitero, com alinhamento do esquadro de 45 com o paralelo, e o alinhamento do esquadro de 60 com o de 45, a gente partindo desse vértice, a gente consegue, indo em direção ao ângulo de 30 graus, chegar exatamente no centro do segmento oposto. Então, eu tenho as duas estratégias. Eu faço medindo, né, marco a referência, e aí conecto os pontos, ou eu simplesmente aproveito a nossa associação de esquadros. Então, para fazer, por exemplo, para construir o segmento que parte desse vértice, desse ângulo obtuso, com esse segmento que está localizado oposto a ele, é simples, eu mantenho a mesma associação de esquadros e simplesmente parto aqui do vértice e venho em direção ao segmento que está localizado oposto. Esse ponto está localizado exatamente a 30 milímetros. Então, só para confirmar, mostrar a vocês, é exatamente em 30 milímetros. Então, já não vou fazer mais não vou construir nenhuma dessas linhas de construção a partir de medições, eu vou simplesmente utilizar as associações de esquadro, que é muito mais simples. E agora eu preciso, para finalizar, de mais dois segmentos, um que vai partir desse vértice em direção a esse segmento, exatamente no seu centro. Para isso, eu vou apenas utilizar o alinhamento do esquadro de 60 com o paralelo, e aqui construir uma linha perfeitamente horizontal. Pronto, já cheguei exatamente no centro desse segmento, e da mesma forma, partindo desse vértice agora, construir uma linha 100% horizontal. Também cheguei ao centro desse segmento. Essas são as linhas de referência que nós precisamos para construir a circunferência. E agora, a circunferência em si vai ser feita com o auxílio do compasso. E para construir essa circunferência, nós vamos precisar de dois raios. O primeiro raio é exatamente esse comprimento que parte desse ponto até esse ponto. E esse comprimento, ele é tanto idêntico a esse comprimento quanto a esses dois comprimentos aqui. Então, isso significa dizer que o fechamento da nossa circunferência nessas regiões, ela se dá com o mesmo raio. A gente vai utilizar o compasso com a mesma abertura para construir tanto o fechamento da circunferência nessa parte, quanto também nessa parte. Então, novamente, vou me certificar aqui do perfeito da construção aqui do raio. Então, vamos alinhar perfeitamente. Eu estou lateralizando aqui um pouco para construir o nosso fechamento da circunferência. Feito isso,
Vou reproduzir agora o mesmo raio aqui embaixo, colocar o nosso ponto cego exatamente nesse ponto, e agora construir o fechamento da nossa circunferência nessa região, nessa segunda região. Finalizado essas duas regiões, a gente vai precisar agora fechar tanto a circunferência aqui, quanto fechar ela aqui. Para isso, a gente vai dispor de um segundo raio, e a orientação é colocar o vértice, o nosso ponto cego exatamente nesse vértice, e o segmento, o raio dele, o raio que a gente vai precisar no compasso é exatamente o comprimento desse segmento. Esse segmento, ele tem o mesmo comprimento deste segmento e também desse segmento e desse segmento aqui embaixo. Então, o raio que nós vamos precisar para fechar tanto aqui quanto aqui é exatamente esse raio que a gente acabou de posicionar aqui no nosso compasso. Então, eu vou ter que verticalizar um pouco, tomar a frente do vídeo de vocês, mas simplesmente seguindo o raio que a gente acabou de definir no compasso, eu vou fechar aqui a circunferência em cima, e sem mudar nada, apenas invertendo aqui, partindo para o vértice do outro ângulo obtuso, eu vou construir aqui o fechamento da nossa circunferência nessa segunda região. Então, vejam, a nossa circunferência foi finalizada nesse nosso losango, e ainda continuando a nossa videoaula, eu vou construir mais uma circunferência nesse losango de cima. Então, para isso, eu vou precisar novamente das linhas de construção, e as linhas de construção agora, eu simplesmente vou prolongar essa linha de construção, porque ela já vai exatamente coincidir com esse vértice, então já estou exatamente no ponto central deste segmento em direção ao ângulo obtuso. Para isso, nosso alinhamento do paralelo com o esquadro de 45 e com o esquadro de 60, a gente vai partir desse ponto e em direção ao ângulo de 30 graus. Nós vamos chegar exatamente no centro desse nosso vértice do ângulo obtuso. De forma idêntica, a gente vai manter aqui o alinhamento dos esquadros para construir o prolongamento deste segmento indo em direção à face, ao segmento oposto. Então, a gente acabou de conectar esse vértice do ângulo obtuso com o segmento oposto exatamente no centro dele. E agora nós precisamos de um segmento que saia desse vértice para esse segmento e também deste vértice para esse segmento. Com o auxílio novamente do nosso esquadro, mas agora invertido, eu vou partir exatamente desse nosso vértice e em direção ao segmento oposto, aqui exatamente no centro dele, e com o mesmo posicionamento, só arrastando um pouco mais o esquadro, até chegar nesse vértice, eu vou construir o nosso segundo e último segmento. Segundo, eu me refiro ao segundo segmento paralelo ao primeiro. Então, feito isso, as nossas linhas de construção para a face superior do cubo já estão prontas, para o losango superior do cubo já estão prontas, e agora, novamente, vamos repetir o procedimento. Construir o fechamento da nossa circunferência, tanto nessa região quanto nessa, elas utilizam do mesmo raio, e para finalizar, a gente, com um segundo raio, a gente constrói o fechamento da circunferência nessa parte superior e nessa parte inferior. Então, sem mais delongas, vamos marcar aqui o raio que a gente vai precisar. Vou deixar um pouco lateralizado aqui no vídeo para que vocês vejam. Então, vai ser esse comprimento que a gente vai estar necessitando, vou posicionar aqui direito, esse comprimento que a gente vai estar precisando. Então, já mantenho a abertura do compasso ajustada. Vou tomar um pouco do vídeo agora, só reposicionar e construir, então, nossa circunferência nessa região. Feito isso, vou repetir o mesmo procedimento no outro lado. Eu vou posicionar de novo, tomando um pouco do vídeo de vocês. E agora, fazer o fechamento da nossa circunferência. Fechei a nossa circunferência em ambos
os lados. Agora eu vou precisar de um segundo raio, que pode partir desse ângulo, desse vértice, até esse ponto. Então, é essa abertura do esquadro que a gente precisa. Vou tomar novamente o vídeo de vocês para posicionar bem o meu compasso. E agora, vou simplesmente desenhar o fechamento, tanto na parte de cima, quanto também invertendo agora, colocando nosso compasso no outro ângulo obtuso, no outro vértice do ângulo obtuso. Vou finalizar a construção da nossa circunferência a partir desse ponto. Então, aqui a gente finaliza as duas circunferências, tanto na lateral direita quanto na parte superior do nosso cubo, e fica como exercício para casa agora vocês construírem uma circunferência nessa face da esquerda do nosso cubo. Então, turma, quando vocês finalizarem a construção dessa circunferência, aí vocês removam todas as linhas de construção e o desenho de vocês vai ter finalizado. Me despeço aqui de vocês, foi muito bom estar na companhia de todos vocês e até a próxima aula.